Deixa eu conversar com vocês sobre essa história que é horripilante, assustadora. O cara dizia amar a própria mulher. Mandou ela descer do carro e atropelou ela. Exatamente. Ele foi preso, pagou fiança e até agora essa mulher não está vendo a justiça se cumprir. E o pior, recebendo diversas ameaças. Ô Dani, que história é essa? Por favor, conta pra mim. Ela continua recebendo ameaças deste mesmo homem? Por favor. Oi, Lucas. Bom, para quem não se lembra do caso, foi um caso que aconteceu ano passado, dia 22 de outubro de 2022, na região da cidade industrial de Curitiba. Eles tinham saído para jantar, houve um desentendimento, cada um conta a sua versão dos fatos. Ela conta para a polícia que no meio do jantar eles teriam comido normalmente, um espetinho, tomado uma cerveja, e ele pediu em um determinado momento que ela fosse buscar outra cerveja. Quando ela vai até o balcão, ela percebe que só tem uma, faltava outra, ela pergunta para o gerente. Nisso ele estava atrás dela, e aí, enciumado, ele já joga para lá, então você vai ficar dando papinho pro gerente. E aí começa a discussão, ela fica irritada com isso, mas não faz nada, pega a bolsa e vai embora. Ele sai com o carro atrás dela, passa várias vezes na rua, ela tenta fugir, entra numa rua estranha, em outra, para tentar se desvencilhar, até que perto da casa dela, onde ele morava com ela, inclusive, ele joga o carro para cima dela e a atropela. Ela teve, inclusive, 2 fraturas importantes na região do pé e na perna, ficou com cadeira de rodas durante muito tempo e agora se locomove com o uso de muletas, viu, Lucas? Essa é a versão dela dos fatos. Ele diz outra coisa. Ele diz que primeiro, que não foi ele que jogou o carro para cima dela, que ela tinha o costume de brincar, de se jogar na frente do veículo e que foi ela que se jogou na frente do carro, que ele não teve nenhuma intenção de atropelá-la. Agora, Lucas, tudo isso, inclusive, vai em desacordo com o que outras testemunhas que foram ouvidas no processo relatam. Uma dessas testemunhas diz que viu o momento do atropelamento, que inclusive ela pergunta para ele, tá, Gabardo, você vai realmente me atropelar, é isso? Tanto é que a outra conta que depois que atropela, ele desce do carro, ai, benzinho, você se jogou na frente do carro e tudo mais. E para a polícia, Lucas, ele fala exatamente isso. Ele fala que, na verdade, quem teve ciúmes foi ela, teve uma discussão ali no restaurante, quem teve ciúmes foi ela, e ela que foi embora por conta própria. E que quando ele estava passando para a rua, ela teria se jogado em frente ao carro como se fosse uma brincadeira. Só para a gente lembrar, esse homem de 72 anos dirigia um Audi TT branco. E foi esse veículo que foi utilizado. Esse veículo foi recolhido ao pátio com mais de 60 mil reais de multas, inclusive de infrações administrativas. E além disso, depois de tudo isso, ele foi embora do local, foi detido por populares e ele chegou a dizer que ele não tinha bebido para a polícia. Só que ele foi preso por embriaguez ao volante também e pela lesão corporal feita à namorada. Vamos ouvir o que ele fala para a polícia quando ele foi preso. Desculpe o choro, mas realmente tudo que aconteceu, eu estou bem fraco. Fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Eu me ajoelho todo dia para pedir força. Cada vez que escuto essa música, me dói meu coração. Ti voglio tanto bene. Daqui a pouco, Lucas, eu vou chamar o interrogatório. Esse trecho que entrou é o trecho que ele está falando com ela depois de tudo isso que aconteceu, que tem 6 meses, que ele fica mandando mensagens para ela, postando recados no status dele do WhatsApp para que ela veja, porque a intenção dele está arrependido, a intenção dele é voltar com essa mulher, Lucas. Perfeitamente, eu quero ouvir o interrogatório, quero ouvir essa mulher também, que eu sei que ela falou com você, nós precisamos da palavra dela. São 13 horas e 4 horas e 16, deixa eu voltar com a Dani Sevieri. Dani, eu fiquei revoltado com aquele áudio que esse homem mandou, mas o interrogatório dele também chama muita atenção, e aí sim oficialmente para a polícia, né, Dani, por favor. Exato, Lucas. No áudio, né, que a gente trouxe há pouco, ele diz que ainda ama ela, que ele está muito abalado com toda essa situação psicologicamente, mentalmente, fisicamente, enfim. Ele dá a entender que essa mulher era tudo para ele. Só que é engraçado, viu, Lucas? Porque na prática a situação não era bem essa, né? Tanto é que ele jogou o carro para cima dela, um Audi TT. Só que ele diz outra coisa. Ela afirma que foi isso que aconteceu. Testemunhas que viram, afirmam que viram o momento que ela falou assim, que ela olha para ele, você vai me atropelar.
E aí, nisso, ele acelera com o carro e atropela. Tem uma testemunha que diz isso, viu, Lucas? Mas para a polícia ele disse diferente. Ele disse que, na verdade, eles tiveram a discussão no restaurante, que ela saiu, que ela brigou com ele por ciúmes e não o contrário, e que ela tinha o costume de brincar se jogando na frente do carro, e que foi isso que aconteceu. Vamos ouvir. Eu já estou com 72 anos, doutor, aí não tenho o que mentir. Nós estávamos jantando e ela, com ciúme, saiu da mesa e saiu do restaurante. Nós estávamos jantando. E eu saí, paguei a conta, aliás, ela tinha pago a conta, e eu não sabia, e saiu. Eu até pegar o meu carro e sair para procurá-la, eu comecei a procurar ela. Daí nessa de procurar, quando estava perto já da casa dela, ela tem a mania de brincar comigo de entrar na frente do meu carro. Eu sempre paro. Só que ela entrou na frente do meu carro e não deu tempo de frear. Eu estou cansado, trabalhei desde as 6 horas da manhã. Devia estar dormindo já. Mas nós fomos jantar, ela queria jantar, que foi aniversário dela ontem. E quando eu vi, já tinha dei a lesão nela, pensei até que era brincadeira que ela estava tirada, mas aí que eu vi que era sério. Ela tomou uma cerveja, uma Budweiser. Eu não tinha tomado nada de álcool, né? Veja, e no final ele até fala que quem bebeu cerveja foi ela, que primeiro eles tomaram um suco, depois ela tomou uma cerveja e que ele não tinha bebido nada. As duas testemunhas ouvidas no processo, que viram a situação toda que aconteceu, afirmam que ele aparentava estar alcoolizado. Além disso, a própria polícia, quando chegou no local, viu essa cena e ele foi conduzido para a delegacia. O inquérito foi finalizado com lesão corporal culposa a princípio. Essa que foi a situação. E ela agora, veja, isso foi em outubro. Até o final do ano, até dia 2 de janeiro, esse homem tinha deixado esta mulher em paz. E ela está muito magoada com toda essa situação ainda, muito decepcionada, né, Lucas? Afinal de contas, eu acho que nenhuma mulher está preparada para ouvir do homem que diz que ama, para ser atropelada pelo homem que diz que ama, para ver o homem que diz que ama fazendo barbaridades, batendo, agredindo. Ele não bateu, não agrediu, mas ele atropelou essa mulher, ele jogou um carro em cima dela e fez com que ela ficasse em cadeira de rodas durante muito tempo. Ela ainda está fazendo fisioterapia, está de muletas, inclusive, e além disso, ela me comentou hoje que há uma grande possibilidade que ela tenha que passar por uma outra cirurgia. Esse homem transformou a vida dela de cabeça para baixo, o homem que diz que ama, que manda músicas em italiano e coloca a tradução das letras, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Eu fico revoltada, porque se é a coisa mais importante do mundo, se foi, por que ele não falou isso para ela ao invés de atropelar ela com o carro? Por que não tratou essa mulher como ela merece, com rosas, com amor, com carinho, e não dessa forma? Vamos ouvir o que ela fala, porque ela, olha, Lucas, ela demonstra muita tristeza no olhar em relação a tudo isso. Ela tem medo desse homem, ela não quer mais esse homem perto dela. Inclusive, ela não tinha uma medida protetiva, mas já disse que vai pedir porque ela não sabe do que ele é capaz. Vamos ouvir o que ela fala. Dia 2 de janeiro, ele começou a me ligar, né? Dia 2, dia 6, e de lá para cá quase todos os dias. E quase todos os dias, só que daí ele apaga todas as mensagens. Que tinha desbloqueado os bens dele e que se eu aceitasse a gente ia embora daqui para viver uma nova vida. Que ele tinha se arrependido do que tinha feito, né? E que me amava muito, aquela mesma história de sempre. Primeiro que eu não acredito em nada do que ele me fala, porque ele ficou 3 anos e meio morando comigo e sempre com as mesmas histórias, né? Depois de tudo isso ainda, das mensagens, ligações, sexta-feira ele passou na frente do meu apartamento, buzinou, e quando eu saí na janela ele arrancou o carro. Isso que várias vezes na semana ele já estava passando na rua da minha casa, no bairro, né? Muitas pessoas, amigos viram, avisaram, né? Então eu não tenho segurança mais com ele podendo chegar perto da minha residência. Esse amor que ele fala que sente por você, você também não acredita? Não. Quem ama não tenta matar, né? Essa frase dela é muito forte, né, Lucas? Quem ama não tenta matar, né? Verdade. Eu quero ouvir também a palavra do advogado Igor José Algar, vai conversar com a gente. Obrigado, viu, Dani? Eu já volto contigo, são 13h22. Eu também vou trazer ainda hoje a história de uma criança, gente, que saiu correndo de casa, fugiu de casa.
foi encontrada 5 quadras depois. Aliás, foi flagrada por essa câmera de segurança. Será que ela voltou para casa tranquila? Eu vou te contar essa história, hein? Vem aqui comigo, 13h22, fala, GNC. E aí, Luquinha, mexendo para lá, porque dia da atitude. Gostei dessas hoje, palavras. Lucas. Dia de tomar uma atitude. Telinhas a Preço no intencional. O advogado Igor José Algar, ele, vamos lá, 13h25. Deixa eu terminar minha conversa aqui com a Dani. Aliás, eu queria ouvir a palavra do advogado Igor José Algar. Ele conversou com a gente sobre esse caso aqui e o que vai ser feito. Pode soltar. Um atropelamento, mas vamos deixar claro, um atropelamento intencional. Isso relatado pela própria vítima e agora reforçado pelos vizinhos, pelas pessoas que puderam observar, pelas testemunhas que dão conta que nem o socorro ele permitia que fosse prestado a essa vítima. Eu vejo os áudios, eu vejo a conduta e o comportamento desse agressor como manipulador, como alguém que ainda tenta inferir na situação das questões de responsabilização criminais e cíveis, para que ela não tome essas atitudes. Eu agradeço ao doutor Igor Algar, a gente vai estar acompanhando esse caso, é assustador, uma mulher não merece passar por isso jamais. Nós estamos atentos. 13h26.